A música que nos une. A informação que nos liga. Sintoniza Proximidade em 94.8 ou 98.4 FM. Leve-nos também em radiogilão.com. É terça-feira, dia de Descomplicadamente, o apontamento semanal com a psicóloga Inês Arcos. Bem-vinda, Inês. Olá! Bem, relativamente ao Descomplicadamente de hoje, Inês. Eu hoje venho descomplicar aqui uma questão que de todo não é nada descomplicada e seguindo aqui também o que a Ana, não é? A Ana deu aqui um mote no último apontamento, que foi falar sobre a hiperatividade aqui um bocadinho, porque cada vez há mais casos, não é, de hipermedicação também. Pois. Não é? Muita medicação. E nós temos que perceber, não é, que às vezes também há os falsos hiperativos e que um diagnóstico envolve aqui várias vertentes. Portanto, é bom que seja o professor ou o pai, não é, um familiar que note, não é, que possa haver aqui qualquer coisa e dê aqui que era um despiste. Isto é muito bom, porque estamos todos atentos, não é? Mas isso só por si, não é, não quer dizer que se vá com um diagnóstico concebido, não é? Em que já temos, em que já achamos, porque vimos na internet, porque lemos um artigo qualquer, não é? Que tenhamos um filho com hiperatividade, não é? Ou que até possamos nós ser hiperativos, apesar de nunca ter sido diagnosticado, não é? Pegar aqui, hoje há muita leitura, não é? E é tudo aplicado de uma forma muito simples. Bom, exige aqui critérios, efetivamente, de diagnóstico. Nós temos um manual, nós, os psicólogos clínicos, que é o DSM, que tem evoluído várias versões, no DSM-5, por exemplo, que é o que eu tenho em casa, é um manual de diagnóstico e estatística de transtornos mentais. Ou seja, nesse diagnóstico vem um compêndio, não é, de transtornos mentais, com sinais, sintomas, como é que se diagnostica e as diferenças, não é, como é que se consegue diferenciar. Bom, um hiperativo verdadeiro não é adquirido. O que é que isto quer dizer? Não surge ao longo da vida a hiperatividade. Ela já vem, não é? Tem aqui uma base genética muito forte. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há uma condição neurológica. Há partes do cérebro efetivamente afetados e que não produzem determinados neurotransmissores, não é? Essenciais, por exemplo, àquilo que se quer, que é o foco, a tranquilidade. Portanto, um hiperativo apresenta efetivamente características, mas sempre as apresentou, não é? Okay. Sempre teve ali, e os pais denotam, não é? Desde pequenino, não é? Que já havia aqui qualquer coisa, não é? Que até pode agravar se não tiver uma intervenção como deve de ser. Quais são, por exemplo, em termos de sintomas? Efetivamente, uma dificuldade muito grande em estar quieto, né? O professor Dr. Emílio Salgueiro, que é assim o pai nesta grande área, que foi meu professor, tive a honra de o ter como mestre. Ele muitas vezes dizia, não é? Ele chamava os manteiga. Porquê? Porque não se conseguiam estar sentados, escorregavam. Portanto, um hiperativo é uma das características que eu estou sempre de alerta, é se ele consegue estar sentado numa cadeira a ouvir, por exemplo, os pais a falarem do que é que se passa, ou eu mesmo na minha intervenção, que é impossível. Pronto. Portanto, é a dificuldade em estar quieto, a dificuldade de manter um foco, não é? Este problema, por isso é que se fala do TDAH, do déficit de atenção, não é? Porque tem muita dificuldade em manter o foco. Pronto. Ou seja, há um cérebro que apresenta efetivamente um funcionamento diferente, tá bem? Até se fala muito dos neuroatípicos, pronto, é atípico. Ou seja, em termos de atividade elétrica e química está desregulado e por isso é que tem que ser medicado. Ele é medicado não para se acalmar, como muitas vezes se pensa, não é? Ou se diz. Se diz e às vezes se recorre e não está muito bem, e até percebo que em contexto de sala de aula possa realmente perturbar, não é? A aquisição de conhecimento do próprio e dos outros, mas estas coisas têm que ser bem percebidas, não é só dar uma medicação porque o menino
tem que se acalmar, temos que perceber o que é que está aqui em causa. Bom, há muita dificuldade no controle dos impulsos, está bem? Esta regulação emocional, são miúdos muito impulsivos que às vezes nem medem um risco da sua impulsividade, né? Esta, que pode ser agressividade ou comportamentos de risco, não é? Aquele miúdo que não para e se for preciso estão carros a atravessar a estrada ele continua, não é? Ou sobe por uma árvore que até pode ser saudável, não é? Mas isto temos que analisar, não é? Mas nem sequer mede o risco de onde está, o que é que pode acontecer, não é? Temos aqui estas questões. Bom, portanto, mesmo no déficit de atenção há estas áreas que estão profundamente alteradas, que são áreas do cérebro, do córtex pré-frontal, onde está esta questão do foco, da atenção, da impulsividade. Ou seja, isto já vem e normalmente até já existe alguém na família com uma condição, como eu costumo dizer. Portanto, isto na anamnese tem que ser tudo muito bem estudado, muito bem percebido, né? Para não se correr aqui em risco de diagnosticar hiperatividade não sendo, na verdade, uma verdadeira hiperatividade. E outra coisa que também é importante, que eu às vezes, em contexto com os pais, né, consigo perceber, avaliar isto, que é um hiperativo, não é hiperativo só num contexto. Em todo, é o geral. Pelo menos em 2 ou 3, ele tem que ter esta marca d'água, não é? Tem que ter este tipo de funcionamento. Não pode ser só na escola e depois em casa um perfil perfeitamente normal ou vice-versa. Pronto, portanto temos que aí perceber o que é que se passa ao nível de outras características que possam estar aqui, não é? Mesmo em termos de ambiente e que possam estar aqui a fazer esta alteração de comportamento. O que é que podemos dizer que seja mais importante? Basicamente é isto, portanto há aqui em termos de ligação de neurotransmissores a nível de cérebro, isto está efetivamente comprometido, não é? Então tem que ser medicado. O hiperativo, até normalmente quando as coisas são faseadas, ou seja, em termos de intervenção, até é recomendado um café. Não é? Porquê? Porque o café vai atuar exatamente na área que é necessária, não é? E às vezes nem é necessário medicar. Obviamente não damos de todo cafés a crianças porque achamos que são hiperativas, está bem? Isto mais uma vez tem que haver um diagnóstico. A cafeína tem demonstrado uma atuação muito, muito boa em termos de hiperatividade. Quando a cafeína não chega por si, pois obviamente tem que ser medicado. Pronto. E a questão que se coloca é, por exemplo, em relação à medicação de um hiperativo. A medicação em determinado período da vida é uma coisa para acompanhar? Que ação a medicação normalmente é para acompanhar? Lá está. Porquê? Porque isto é a nível de cérebro. Nós estamos a falar aqui mesmo de uma condição, né, genética. Tem aqui uma questão que é para acompanhar e que esta medicação, de acordo com o peso, com a idade, vai ter que sendo reavaliado e ajustado. Está bem? Para quê? Para conseguir efetivamente ter este foco, esta paz. É porque isto, ao fim e ao cabo, também é uma inquietação interna. Eu lembro-me que muitas vezes o professor doutor Emílio Salgueiro, ele dizia muitas vezes que havia uma hiperatividade, que era a tal falsa hiperatividade, que estava aqui também muito ligado a um problema de porto seguro interno, não é? Que era uma das primeiras coisas que também devemos de trabalhar, porque estas crianças são crianças que nunca estão seguras em lado nenhum. Portanto, depois isto aqui é uma correria porque os adultos dão por eles a correr atrás, não é? Aqui com uma data de requisitos que eles são incapazes de fazer. Não é de escolha, eles não escolhem. Pois. Não escolhem. Há aqui mesmo, em termos de sistema nervoso autónomo, eles não conseguem parar. Não é? E temos aqui uma data de adultos que isto é ansiogénico. Isto pode, lá está, os tais fatores ambientais que depois vêm a aumentar, não é? Esta questão que depois ainda é preciso mais medicação. Pois. Portanto, por isso é que eu costumo dizer que esta intervenção, ou seja, em termos que a Ana estava a perguntar de medicação, eles vão entrar naquilo que por si só o cérebro não consegue regular, como por exemplo a dopamina ou a norepinefrina. Okay,
Pronto, que são estas questões de neurotransmissores, não é? Que são importantes para fazer a autorregulação como nós, efetivamente, e lá está. Não quer dizer que todos nós não tenhamos, lá está, determinados momentos da nossa vida em que temos doses homeopáticas destas condições, mas não podemos dizer que somos só porque, não é? Exato, Pronto. Sim. São condicionantes do momento. E tem que ser avaliado. Eu costumo, há muitos especialistas de muita coisa, não é? Cada vez mais as pessoas, os técnicos especializam no desenvolvimento infantil, ou até especialista do não sei quê, ou até especialista do não sei o que mais. Eu cada vez mais gostava que, para além de especialistas, tivéssemos algo integrativo em função da adaptabilidade daquela pessoa em termos funcionais, não é? Porque eu continuo a sentir que faz muita falta nós conseguirmos ver a pessoa como um todo, não só ver o sintoma, perceber mais, irmos mais, não é? Quantas vezes, isto agora já não tem muito a ver, mas tem, não é? Quantas vezes eu não dou por mim a ter necessidade de pedir as análises, as últimas que foram feitas, não é? E às vezes ter que pedir para pedirem ao médico de família, e às vezes nem é muito bem aceito, não é? Porque quem é que é o psicólogo, não é? Para agora estar a pedir, não é? Mas depois percebemos, não é? Que há déficit de vitamina D, que é importantíssima na produção de melatonina, por exemplo, que é importantíssimo para o sono, não é? Como a vitamina D também para questões mais depressivas, e muitas vezes, quando nós repomos aqueles sintomas, que eu até podia dizer, a pessoa está deprimida, está com uma depressão, vamos medicar a depressão, não é com a depressão, é com uma vitamina D apropriada e os sintomas melhoram. Claro, ajustamos, tiramos a cafeína, está a ver? Há todo um conjunto, é integrativo, não é só dizer, qual é o seu sintoma, anda muito triste, muito não sei o quê, apático, pumba, medicado já para ver se isso... Mas depois, quer dizer, há ali outra questão que não olhamos para ela. E eu tenho esta, quer seja na hiperatividade, quer seja noutro contexto qualquer. Exato, sim, há outras. Em termos de transtornos mentais, portanto, nós temos que olhar para as coisas e tentar de alguma forma, portanto, não podemos de alguma forma lá está, a confundir hiperatividade com a ansiedade, não é? Transtornos de ansiedade, que às vezes também é muito misturado. Não é? Por exemplo, o hiperativo não tem uma questão que perturba um medo, não é? Que acontece muito a nível da ansiedade, uma preocupação, um medo, não é? Há aqui coisas que depois nós temos que investigar muito bem. Em termos de intervenção, pois é uma intervenção com vários técnicos, não é? E com a colaboração de todos, claro. Família, professores, porque realmente é um quadro que quem não tem ansiedade pode ficar ansioso. Pois. Sim, só de lidar com esta questão, porque eu já tive verdadeiros hiperativos e efetivamente pronto, é muito complicado termos o que quer que seja em cima da mesa. Sim. Os olhos em cima todo o instante. Tudo, porque é constante, é um movimento constante, uma impulsividade constante. E enfim, nós não podemos reforçar correndo atrás, portanto em algum ponto do momento temos que parar e esperar. Por acaso tive um caso muito interessante até no Hospital de Abrantes, e que temos que parar e esperar que do outro lado se passe o que é que se está a passar aqui, porque é que ela não corre atrás de mim. Exato, para também terem essa percepção, não é? E de se aleijarem, não queremos agora, por exemplo, uma pequena situação em que vai se aleijar, porque se evitar tudo... Não podemos evitar tudo. Num hiperativo, com estas características de impulsividade, em que às vezes eles podem realmente pôr-se em risco, ou outros, claro. Temos que estar mais despertos, temos que estar mais atentos e começar a trabalhar estas ferramentas, né, que têm que ser trabalhadas. A medicação vem ajudar imenso, obviamente, mas depois há todo um conjunto, né, como por exemplo o desporto, é extremamente importante nestes casos, para produzir uma proteína que o cérebro só produz quando o batimento cardíaco acelera. Claro. Portanto, temos que pôr aqui, não é? E que é importante para estes casos de hiperatividade, déficit de atenção, autismo. Portanto, e mudar também aqui um bocadinho a alimentação. Eu não vou dar um hiperativo chocolate, estimulantes. Sim. Não vou dar. Portanto, tem que ver aqui também a alimentação. E hoje em dia está mais que provado
que a alimentação é muito importante nestas questões, seja do autismo, seja da hiperatividade, é mesmo muito importante termos aqui a noção. E eu tenho essa experiência com os pais. Então, quando se muda, tenho essa experiência. Que bem. Alguém disse, somos um todo. Está feito. Somos um todo, efetivamente. Eu não posso olhar para o sintoma e ir ali tratar aquele sintoma, não é? Eu preciso. De uma abrangência. Sim. Exato. Boa. Sim, senhor. Bom apontamento esta semana. Inês, obrigada. Obrigada. Até para a semana. Até para a semana. Rádio Gilão Tavira. Frequências 94.8 e 98.4 FM.